pouquinho para quem não me conhece, embora seja no meu Instagram, talvez tenha algum seguidor novo, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Natane, eu sou advogada e mediadora judicial pelo Tribunal de Justiça, atendo na área civil e empresarial. Eu atuo aqui em Carazinho e pelo Sejusc de Porto Alegre, né? E é um imenso prazer poder compartilhar com todos vocês aqui as nossas experiências, né? A gente sabe que diante desse cenário, né, da pandemia, né, doutora, as profissões elas tiveram que se adequar, né? E a advocacia ela não foi diferente, né? Agora as coisas estão retomando seu fluxo normalmente, não normalmente, mas diante do possível, né? E as profissões têm que se adequar também. Né? Eu vou falar um pouquinho da colega que eu chamei hoje aqui, depois ela até complementa também, né? A doutora Diana, ela é advogada, ela é professora, ela é especialista em previdenciário, especialista em processo do trabalho, né, doutora? Especialista também em processo civil, né? A Adriana, além de colega, ela se tornou uma amiga, porque nos conhecemos há um tempo atrás num curso, né, doutora? Pela Personalité. Até eu vi que a Ângela, acredito que esteja ali, eu vi que a Personalité entrou ali, né? A Ângela. Obrigada, Ângela. Ela é uma querida. Ela sempre se empenha muito para trazer para os profissionais, né, cursos de qualidade, e foi num desses cursos que nós... o pessoal está dizendo que o áudio está um pouquinho baixo. Vamos adequar aqui. Melhorou o áudio, pessoal? Fernanda, obrigada de participar. Para mim, tá bom. Deixa eu ver. Agora acho que ficou um pouco melhor, mais perto. Ficou melhor o áudio? Uhum. Acho que da pessoa agora melhorou. Você falou que melhorou o áudio. Beleza, então. Obrigada por avisar. Então, é isso aí. Eu vi que a Ângela estava ali. Então, foi ali que nos conhecemos, né, doutora? Porque a Ângela sempre trouxe vários cursos. Isso aqui para nós, para a região, né? Sempre se empenhou em trazer excelentes profissionais. E foi num desses cursos que eu conheci a doutora Adriana, né? E começamos a trocar experiências, né? E fizemos parcerias. Então, é por isso que hoje estamos aqui para conversar com todos, né? Todos que queiram nos ouvir e fazer as contribuições. Né, doutora? Quer falar um pouquinho de você? Sim. Eu quero, primeiramente, agradecer o convite, dizer que eu fiquei muito honrada, muito feliz de poder estar conversando um pouquinho aqui contigo, que é uma profissional que eu admiro muito. Sei da tua preocupação com a atualização, com o teu aprimoramento, nessa responsabilidade que tu tem com o teu cliente, e nós precisamos muito disso, porque o direito ele está muito técnico, e as nossas áreas, a trabalhista, a previdenciária, mais ainda, porque tem muita produção legislativa, e a melhor forma de nós darmos a resposta para o caso do nosso cliente é estarmos nos aprimorando, nos atualizando, e eu sei que isso tu faz muito bem, então fiquei muito feliz mesmo. Não, nós fizemos, né, doutora? As duas, ambas fazem, né? A gente tem que buscar muito para o cliente, né? A gente tem essa preocupação em entregar para o cliente uma resposta efetiva ao processo, né? A toda a expectativa que ele tem. Então, eu acho que essa é a responsabilidade do profissional, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo. Né? Por isso que estamos aqui hoje, até para passar, até para os nossos colegas, né? Alguns conteúdos. A doutora, como é especialista também direito previdenciário, tem muito para contribuir hoje conosco aqui, né, nessa live. Obrigada. Certo, então, mudou muito a nossa rotina de trabalho, né? Ali na pandemia, principalmente para mim, que eu comecei na trabalhista, fiz muita trabalhista, e aí fui para o previdenciário, me descobri, amei o previdenciário e foi tomando conta, tanto que hoje só faço previdenciário. Então, a maioria dos meus clientes são grupo de risco. Ou eles são idosos, ou eles têm muitas comorbidades. E daí, o que aconteceu ali em março? Fechou tudo. Meus clientes, que eu fazia muito atendimento todos os dias, praticamente o mês de março, sumiram. Não fiz nenhum atendimento, acredito, no mês de março. E aí, como eu tenho muitas parcerias, eu comecei a elaborar alguns materiais para ajudar os colegas parceiros a estarem identificando situações nos escritórios deles que viessem a gerar demandas trabalhistas.
né? Então aí até depois quem gostaria de receber o material, quem quiser o material, me chama no direct que eu vou estar enviando. Só que tem muita coisa que a gente pode utilizar, principalmente da trabalhista. A trabalhista eu vou falar mais para o final, para responder o questionamento que eu fiz hoje à tarde. Se eu perder a trabalhista, se eu consigo utilizar esse tempo lá no INSS. Né? Nós vamos ver que a trabalhista ela é muito próxima do previdenciário. Tanto que eu comecei numa área, eu fui para outra, mas é uma área muito boa de trabalhar. E com essas reformas, com essa legislação mudando, cada vez nós precisamos mais do trabalhista aqui no previdenciário. Tá? Mas então, assim, claro, o que eu pensei? Para nós começarmos com umas situações bem básicas, para nós identificarmos. A primeira situação que acontece muito aqui para mim, e você também deve ter ali, que é o cliente que vem de algum benefício por incapacidade, ou como tu faz bastante trabalhista, que ele teve algum acidente de trabalho. E aí nós temos um benefício para ofertar para ele, que é o auxílio acidente. Que muita gente não conhece, muitos clientes que eles vêm para resolver outra situação, nós acabamos identificando, que até uns conhecem por pecúlio esse benefício. É engraçado que até outro dia eu fui atender num escritório parceiro aqui de uma colega, a gente conversou e combinamos auxílio-doença, tudo. Auxílio-doença, não, desculpa, auxílio-acidente, e eu cheguei lá e fui falar com a cliente dela, eu disse, olha, o benefício, para explicar o benefício que nós vamos pedir para você, e alguns chamam de pecúlio. E daí na hora ela identificou. Sim, identificou. Pecúlio, né? E ela disse, não, pecúlio eu já fiz. Se eu soubesse que era... Daí nós fizemos a pesquisa, ela tinha feito, mas para ver como eles usam essa nomenclatura, né? Mas o auxílio acidente, ele é nada mais do que um benefício indenizatório que é pago quando a pessoa sofreu algum acidente e ela teve uma consolidação de sequelas que diminuíram a capacidade para o trabalho que ela desenvolvia. Até 97, esse benefício era pago só para os acidentes de trabalho. Depois de 97, hoje, ele é pago para qualquer tipo de acidente. Então, nós conseguimos estar trazendo ele para o cliente que se acidentou no trânsito, em casa, qualquer outro tipo de situação. E esse é um benefício muito bom de trabalhar, porque como ele tem um caráter indenizatório, ele acumula com outros benefícios. Né? Se a pessoa tiver um auxílio-acidente que não seja o gerador desse, ele pode receber, ele acumula com seguro-desemprego, então a pessoa vai receber ele até a aposentadoria. Tá? Esse benefício ele é 50% do salário do benefício, então ele pode até ser meio salário mínimo, ele pode ser inferior a um salário mínimo, mas a pessoa fica recebendo indefinidamente. E até uma coisa que eu sempre comento, né, Natânia, para o previdenciário, que é muito mais do que conceder um benefício. Muitas vezes tu trabalha com valores que pode parecer pouco para ti, uma diferença de uma revisão pode não parecer tanto, um benefício, talvez o valor não faça muita diferença para você, mas você pode estar transformando a vida de uma família com esses valores. Né? Pode estar trazendo dignidade para um grupo de pessoas. Com certeza. E desculpa interromper, doutora. E, claro, pode falar, à vontade, é uma conversa. Ele é muito grato nesse sentido, né? Porque nossa, muito. A gente tem como falaste, contribuindo, leva dignidade a ele, né? Ele fica muito grato em relação a isso, né? Muitas vezes nós trabalhamos com ações que não vão te dar um valor financeiro tão expressivo, mas que te trazem uma gratificação que não tem preço, né? E esse benefício, como eu falei, ele é muito bom. Ele deveria ser concedido para o INSS quando cessou o auxílio-doença que gerou ele. Só que geralmente o INSS não concede esse benefício. Muitas e muitas vezes eles não concedem. Até lá no laudo da perícia tem um campo que vai estar preenchido geralmente com a pergunta gerou auxílio-acidente? Vai estar não. E ele tem entendimentos também jurisprudenciais muito interessantes. Está travando. Acho que travou um pouquinho, não sei. Será que perdeu muito? Mas eu retomo ali, só estava explicando que nós temos entendimentos jurisprudenciais muito, muito interessantes aqui para o auxílio-acidente. Porque nós temos um entendimento no STJ que ainda que a lesão seja mínima, ela vai estar gerando direito ao benefício. Porque a lesão mínima, ela sempre foi protegida pelo ordenamento jurídico. Mesmo quando esse benefício, ele era com valores diferenciados entre mínimo, médio e grave, então ele era 40%, 50%, 60% do salário de benefício, a lesão mínima sempre foi protegida. Né? Também tem um tema repetitivo,
156 da STJ, que ele fala que esse benefício é devido no caso de lesão reversível. Daí, olha que interessante, né? Só ajustar aqui um pouquinho a luz. Porque eu até pensei, mas quando que esse benefício vai ser reversível? Não consigo visualizar que a pessoa teve um acidente, porque o que eu vejo aqui no escritório é que praticamente toda pessoa que sofre um acidente, ela quebra um membro, não volta a ser igual antes. Né? Ela não consegue desenvolver o trabalho que ela fazia antes com a mesma destreza. Mas olha que situação interessante. Daí eu entrei no julgado para pesquisar, para analisar, e era um caso de Ler-Dort. Então, esse benefício ele também cabe nas situações de acidente de trabalho por equiparação. Né? Olha que interessante, nós podemos estar pedindo. Eu tenho que se aplica também. Né? Então, tem essas situações que são muito favoráveis. Também, uma outra situação que pode gerar é que esse benefício, até 97, ele acumulava com a aposentadoria. Então, a pessoa recebia aposentadoria e continuava recebendo. A partir de 97, não pode mais acumular. Mas esse valor desse benefício pago, ele entra no cálculo da nova aposentadoria. E o INSS, via de regra, não reconhece. Então, é mais uma ação que nós podemos estar fazendo, uma revisão para melhorar o benefício do nosso cliente. Lembrando que olha que interessante. E esse benefício, ele é pago para os empregados, né, para o doméstico, para o segurado especial, que também é uma das poucas hipóteses que ele pode receber mais que o benefício que um salário mínimo. E o contribuinte individual, ele não está no rol de beneficiários. O doméstico foi com a Lei Complementar 150 de 2015. E esse ele não está, mas jurisprudencialmente já tem decisões que entendem que o contribuinte individual, pela semelhança com o avulso, deve receber. E até foi uma decisão do professor Hélio Gustavo, que eu adoro muito, né? Muito conhecido no direito previdenciário, todo mundo adora ele. Foi uma decisão dele. Sim, vou fazer também no mês de agosto agora. E no mês de agosto, para comemorar o mês do advogado, vamos estar fazendo uma outra live, ele que vai falar dessa vez, da reabilitação. Bem interessante. Ele é um grande profissional, né? Um querido, sempre trazendo teses inovadoras. E essa foi uma que ele fez essa comparação com o avulso e conseguiu consolidar esse entendimento e ver procedência na ação dele. Eu achei muito interessante para nós utilizarmos também. Porque eu já tive casos antigos aqui que eu fiquei com muita pena do segurado porque ele era contribuinte individual, mas ele era um vendedor ambulante. Pensa? E aí ele não ter direito por essa condição, sendo que se ele fosse empregado, teria. Né? É verdade. Então, essa é sempre os acidentados, a pessoa que sofreu alguma limitação, um acidente, você tem conhecimento, vale a pena ter atenção, porque pode gerar essas duas situações. Aqui nós trabalhamos a concessão e depois nós trabalhamos a revisão, que é muito comum que o INSS não inclua. E até, claro que quando esse benefício, quando o acidente for de trabalho, a competência vai ser da estadual. E se não é, a competência da federal. E até eu tive umas situações que o cliente fazia mais de 10 anos, que a gente sabe que o benefício previdenciário, ele tem 10 anos para ser revisado. E esses 10 anos nós contamos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira parcela do benefício. Então tem que ficar bastante atento. E essa era uma situação bem antiga. E olha o que a juíza entendeu. Quando veio, eu pensei, olha, realmente passava muitos anos, passava 14 anos. Já, dessa situação do acidente que deveria ter gerado. E aí eu aleguei que se tratava de concessão do benefício. A concessão do benefício não tem prazo decadencial. E foi aceito, olha, conseguiu o benefício para ele. Então, ainda judicialmente, nós temos muitas possibilidades favoráveis para o segurado nesse caso. E também uma outra ação que eu gosto muito, mas não é muito conhecida, mesmo eu agora estou trabalhando, mais focando nessa de 1 ano e meio para cá, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Essa aposentadoria, ela não foi alterada pela reforma da Previdência. Então, ela continua como uma ótima opção, tanto de tempo de contribuição, como de cálculo, vale muito a pena. Porque o que é a pessoa com deficiência? Ela tem limitações que impedem que ela participe na sociedade de forma plena como as outras pessoas. Então, ela tem algumas limitações. E aqui nós temos duas possibilidades. Nós temos a aposentadoria por tempo, por idade, vamos lá primeiro por idade, e aqui eu ganho 5 anos de diferença,
né? Eu posso aposentar o homem com 60, a mulher com 55, a princípio continua assim. Olha que interessante. E aqui eu tenho muitas possibilidades. Também é uma discussão ali na via administrativa, que às vezes eles dizem assim que é 15 anos de contribuição e 15 anos na deficiência. Mas judicialmente nós já conseguimos mostrar que não precisa ser, esses dois requisitos não precisam ser cumpridos juntos. Nós podemos ter 15 anos de contribuição e 15 anos na deficiência, não necessariamente concomitantes esses períodos. E aí, no caso da aposentadoria por tempo, aquela antiga que nós tínhamos antes da reforma, nós temos uma redução nesse tempo de acordo com a perícia do INSS. Nesse caso, é feita uma perícia por médico e por assistente social. E várias coisas vão ser avaliadas. Principalmente a dificuldade que a pessoa tem no seu ambiente doméstico. Claro que uma pessoa que mora na periferia, para trabalhar no centro, precisa de ônibus, é cadeirante. Isso é diferente, ela recebe uma pontuação diferenciada daquela pessoa que mora no centro, tem um carro adaptado, mora no prédio ao lado do trabalho. Tudo isso é analisado. Sim. E aí, se for constatado que essa situação, essa limitação é de natureza grave, nós temos uma redução de 10 anos. Pensem, o homem vem para 25 e a mulher vem para 20. Se for de natureza média, nós temos uma redução de 6 anos. E se for uma natureza leve, 2 anos. Então, essa situação vai ser apurada pelo INSS e o cálculo é o menor de todos, porque não alterou nada. A reforma diz que o cálculo é feito de acordo com a Lei Complementar 142 e a Lei Complementar, ela manda para o artigo 29 de 8.213. Apesar da IN 450 ter inovado aqui um pouquinho, mas isso confronta a Constituição. Porque antes nós tínhamos aquele cálculo com 80% no salário do benefício, que era mais favorável, agora é 100%. E essa portaria 450, ela diz que, nesse caso, deve ser computado 100%. Eu entendo que é mais uma revisão aqui, porque claro, se a Constituição manteve, por que fazer isso, né? E aqui é muito interessante porque nós podemos utilizar vários tipos de períodos. E nós podemos estar convertendo tempo comum para qualificado, fazer todo tipo de situação que tu consiga, trazer tempo rural, trazer especial que vai computar para melhorar o teu benefício. E o fator previdenciário, ele somente vai ser utilizado se ele puder melhorar. Só que o que acontece muitas vezes, que nem os colegas me dizem, mas eu não tenho colega, não tenho clientes que se encaixam na aposentadoria do deficiente. Mas não tem problema. O que nós podemos fazer? Por isso que eu falei do auxílio acidente. Porque todo nosso cliente do auxílio acidente ou dos benefícios por incapacidade, eles podem ser potenciais clientes aqui. E claro que pode acontecer, podem ser nossos potenciais clientes, né? E talvez eu não tenha um cliente que preencheu esses requisitos, que ficou 25 anos, um homem, uma natureza grave, trabalhando na condição de deficiente. Mas eu posso estar utilizando aquele tempo do auxílio acidente, talvez aqueles 10, 5 anos, ou que ele ficou afastado, um auxílio doença, para converter para comum e revisar a aposentadoria dele. Vamos estar usando esse tempo qualificado. Existem as tabelas, né, na Lei 8.213, lá na Lei Complementar 142, que você pode estar convertendo e aí está melhorando um outro benefício, ou elevando um fator previdenciário, ou até mesmo afastando, atingindo uma pontuação. Então, vale muito a pena também ficarmos atentos a essas situações. É uma aposentadoria nova, relativamente nova para o nosso ordenamento jurídico, perto das outras, mas que pode estar fazendo diferença. Então, vale a pena. Sim, vale a pena, né, doutora? E agora... Estão me ouvindo bem, doutora? Eu estou ouvindo. Ouvindo bem? O pessoal está me ouvindo bem? Uhum. Acredito que sim. Às vezes não está me dando muito bem o retorno, porque eu estou com, como eu tinha te falado no início, era a doutora Pessifone, mas tudo bem. Então vamos dar o procedimento. Então, como eu falei, essa aposentadoria é nova, mas vale a pena nós conferirmos a nossa situação. Tem também algumas reduções para quem é professor, então dá para conferir lá nas tabelas. Um outro benefício
que é muito comum de fazer, mas eu noto que as pessoas não procuram por total desconhecimento mesmo, é o salário maternidade. Desconhecimento em qual sentido? As seguradas empregadas, ela não tem aquele conhecimento que quando ela está desempregada, ela ainda pode pedir o benefício. Porque ela pode estar num período de graça, ela pode ter se desvinculado, mas a gente sabe que tem 12 meses quando encerra o contrato de emprego, pode ter mais 12 meses se ela tiver 120 contribuições ininterruptas e já tem decisões judiciais que ainda que tiver interrupção não perde a qualidade de segurado. Então tem mais 12 meses pela condição do seguro-desemprego e também a IN aqui tem uma interpretação bem favorável, que ele diz que se a segurada perder a condição de qualidade segurada 28 dias antes do parto, ela ainda recebe o benefício. Até eu encaminhei recentemente de uma cliente bem a essa situação, que ela perdeu a qualidade 28 dias antes do parto. E muitas pessoas não sabem. Não sabe. Aqui já não sabem, né? Já aconteceu que eu estava fazendo um auxílio doença, agora auxílio incapacidade temporária, e aí no laudo, eu me vi que foi mencionado pelo perito numa das perícias que ela estava grávida. E depois assim, mas eu não vi nada no que diz. Aí fui lá, conferi, não tinha nada sobre salário maternidade. Aí conversei com a colega, pedi os documentos e encaminhei. E ela tinha o direito. Como também muitas empresárias não têm o conhecimento, às vezes porque elas acham que só tem direito quem tem carteira assinada. Sim. Então também já aconteceu. Né? Nós já tivemos um caso aqui no escritório. É bem comum, né? Sim, bem comum. E aí vale muito a pena ficar atento, porque também existe uma situação que a gente já teve, que a cliente nos procurou, já tinha feito o pedido, enfim, que acontece algumas vezes com profissionais. Acontece às vezes. Tu viu que travou? Travou para ti também? Sim, parou um pouquinho, mas foi bem pouco. Live ao vivo, acontece isso, né? É comum acontecer. E às vezes, nesse horário também, às vezes as conexões, né, estão sendo mais visuais e daí baixa a qualidade, né? Bastante gente fazendo. Então, uma outra situação aqui, que eu até comentei, é que já aconteceu que no começo da tua profissão, muitos contribuintes individuais, muitos autônomos, eles não recolhem o INSS. Ou recolhem o INSS no valor de um salário mínimo, ainda não tem pessoa jurídica, não se estabilizaram, e recolhem o imposto de renda no valor máximo. E aí o que aconteceu com essa cliente? E ela foi e encaminhou o salário maternidade diretamente no INSS. Não nos consultou. Aí ela recebeu o salário, maternidade, tudo certinho. Depois de um tempo veio uma cobrança das contribuições previdenciárias dela, com base na declaração do imposto de renda. E ela nos procurou, só que não tinha nada que nós pudéssemos fazer, porque ela declarou o imposto de renda dela. Então, como que nós íamos fazer uma prova contra isso? Se é um imposto que a pessoa mesma informa o valor. Então, também, às vezes, pode acontecer isso. Temos que ficar atento também. Agora... Doutora, o pessoal disse que parou de novo, o pessoal está funcionando bem agora? Para mim não parou. Então acho que continua. Tá. Eu acho que é a minha conexão que não está muito boa, né? Por isso que ele está parando aqui também. Tudo influencia. Então, também... Né? É verdade, ao vivo é assim. Agora... Olha que começou a chegar muito questionamento para mim durante a pandemia, de colegas, de situações. Lembrando que com o salário maternidade a gente antecipa 28 dias antes, né? Nós podemos antecipar. De empregadores que tinham situações que a empregada não conseguia o salário não conseguia auxílio doença para a grávida, aqui falando da grávida. Só que o que acontece? A grávida, ela não tinha o número mínimo de contribuições, que eram 12. Mas muita gente nós conseguimos salvar com base numa ação civil pública. Depois eu mando o número até ela, gerou ofício circular número 3, que diz que no caso de gravidez, se essa gravidez for de alto risco, é dispensada a carência. Então começou a surgir muito esse tipo de consulta de situação para mim. Depois, quem tiver interesse, me chama no direct que eu mando o número. Vejam que também... colegas aqui nos assistindo, advogados, né? Que é importante essa contribuição para eles também, né? A doutora manda depois também por direct, né? Isso, só me pedir que eu mando.
Uma outra situação que eu fazia muito, e até a data da reforma é super tranquilo para fazer. Depois da data da reforma, nós ainda não sabemos como vai ficar exatamente, porque a reforma trouxe aquela situação que a contribuição inferior a um salário mínimo não vai ter validade, trouxe uma outra situação também que tempo ficto não contaria como carência. Então, nós não sabemos como que vai acontecer ainda, como que vai ficar. E agora o decreto que teve a semana passada, o 4.110, não 10.410, que alterou o decreto 3.048, ele também trouxe umas situações que deixou na dúvida, porque ele diz que quando a pessoa está afastada, tem que contribuir. Só que para mim, eu entendo que ele não disse expressamente quando a pessoa está em benefício por incapacidade. Então, eu ainda me filio em umas correntes mais otimistas de interpretações. Mas até dia 13 é tranquilo, depois nós vamos ver como que vão ficar essas situações novas, que é pedir de volta a contribuição daquelas pessoas que não precisavam contribuir e estavam contribuindo. E eu já tive muitas situações aqui, principalmente auxílio-doença, que a pessoa contribui há 6 anos. Aos últimos 5 anos, tu pode pedir de volta. E não tinha faz um processo. Né? Continuava contribuindo e não tinha esse conhecimento. Aposentados que contribuíam, até já tive até ação de pessoa de regime próprio. Que regime próprio é vedado pela Constituição há muito tempo e ainda tem gente que contribui como facultativo achando que vai conseguir aumentar o valor de um possível benefício. Lembrando que facultativo é aquele que ele contribui, ele não tem remuneração, mas ele contribui para posteriormente estar tendo direito a um benefício. E quem é obrigatório, aí ele contribui ao empregado, contribuinte individual, ou quem é filiado a outro regime, não é seletista, mas é um professor, ou alguém filiado ao município, ele faz a sua contribuição, então ele é obrigatório, ele não pode recolher como facultativo. Então vale muito a pena ficar atento ao CNIS, porque ainda acontece muito essas situações. E até, aí eu ia falar numa outra ação que nós fizemos muito, que é a contribuição previdenciária recolhida acima do teto. Que é a mesma situação aqui da pessoa que não precisaria contribuir, mas ela pediu. Porque o procedimento é na Receita Federal, nós temos que fazer um pedido lá, e o maior trabalho aqui é a parte administrativa. A parte judicial não é tão trabalhosa, mas a administrativa, tanto que bem poucas pessoas fazem, que eu conheço que façam assim. Obrigada ao professor Márcio, não podia deixar de mencionar, né, nos prestigiando, um querido. Nossa live. Né, que eu admiro, adoro muito, ele adora muito a regra de cálculo também. Fazemos live, ele faz semanalmente, faz com o G4, então não podia deixar de registrar a presença dele. E até eu brinco com ele que eu sempre gostei muito de números. E eu fui num congresso quando ele falou que o direito que mais se assemelha à matemática e usa muito a matemática é o direito previdenciário. E eu disse para ele, agora minha vida toda fez sentido, porque eu sempre gostei muito de matemática. Sempre gostei muito dos números, fez sentido e eu entendi por que essa minha atração pelo previdenciário, né? Pelos números. E o Mark, o G4, né? O grupo do G4, eles fazem uma live sensacionais. Nossa, referência. Sim. Referência mesmo. Né, muito interessante. Até depois na parte da trimalista eu vou mencionar uma situação que ele também mencionou, que foi um processo lá do escritório dele, bem interessante para nós. Tá. Então, o que acontece? Ele falou da contribuição, porque o INSS ele tem um limite máximo de contribuição, que é 6 mil, hoje o limite máximo é 6.101,06. Então, se a pessoa recebe 10 mil, ela vai contribuir nesse limite. O que ultrapassar desse limite não vai ser utilizado, nem para cálculo de benefício, nem para nada. Mas o INSS aceita de bom grado, não reclama. E aí cabe a nós buscarmos esses valores. Essa é uma ação muito comum quando se trata de profissionais da saúde. Ou às vezes a pessoa que tem um trabalho durante o dia, à noite é professor, e daí no somatório ultrapassa. É claro que eles não vão parar todo mês para ir fazer uma declaração e avisar no empregador que eles já descontaram o teto máximo e no outro também. Então, né, isso não acontece. Vai passando o tempo, eles nos procuram, tenho profissionais que cada 5 anos eu faço, já tenho o cadastro ali, eu verifico, cuido para não ter prescrição, faço o pedido na Receita. O pedido na Receita aqui é o mais desafiador, porque são programas que têm que ser atualizados mensais, as tabelas. Era isso que eu ia dizer, Adriana. Explica mais para nós aqui, para o pessoal que está assistindo, como é que tu faz essa parte administrativa para requerer essa contribuição acima.
Aqui o desafio já começa no cálculo, porque até hoje eu não encontrei nenhum programa que faça esse cálculo. Aqui eu uso 2 programas, né? Um que eu uso diariamente, um de conferência, para benefícios, para revisões, e não encontrei nenhum que faça esse cálculo. Então eu fiz com uma tabela do Excel e até tentei já mandar para os colegas, só que é muito caso a caso. Então é difícil porque o que acontece? Eles misturam muito contribuições como empregado e contribuições como contribuinte individual. E cada uma é uma alíquota. E depois da emenda constitucional 113 de 2019, então esqueça praticamente, né? Muita gente que já não fazia, já não gostava de matemática, já não vai fazer. Porque a contribuição ela é por faixas, semelhante ao que acontece ao imposto de renda. Então ficou mais difícil de calcular. Também um outro desafio aqui é os documentos, que às vezes você não tem acesso. Você pega o CNIS é uma referência, mas não necessariamente o teu cálculo com base no CNIS vai ser o que a pessoa vai receber, mas é uma ação que vale muito a pena. Te falo assim que de 100 ações, uma não dá certo, ou dá um valor ínfimo, a maioria dá valores bons, porque eles têm muitas fontes de renda, eles contribuem e tributam tudo. E aí cabe a nós pedir de volta. Né? Então, a fase documental sempre é um desafio para nós. Né? Até ali, quando eu falei na aposentadoria da pessoa com deficiência, eu acabei não comentando, mas o grande desafio é a prova documental com nossos clientes, é de provar desde quando a incapacidade. Então, a prova documental é sempre um desafio para nós. Tá? Deixa eu ver como que nós estamos de tempo. Dá para falar mais um assunto? E aí eu vou entrar depois, né? Na parte das reclamatórias trabalhistas, que é bem interessante. Eu sei que agora existem muitas revisões, até estou pensando semana que vem fazer uma série de vídeos explicando, porque todo mundo quer saber das revisões, da vida toda, do tema 810, da parte de incluir o período rural antes dos 12 anos, né? A atividade concomitante, nós já fazemos muito, só agora está aparecendo mais, então tem muita revisão. E uma revisão, assim, que dá para a gente conversar, que eu gosto bastante, é a revisão da vida toda. Como que funciona essa revisão? Essa revisão nada mais é do que trazer para o nosso cliente, para o cálculo do benefício dele, as contribuições realizadas antes de 1994. Porque o INSS ele conta a partir de julho, então o que ficou para trás não vai ser usado. O que acontece? Ano passado, por meio do tema 999, o STJ entendeu que quando for mais favorável para o segurado, cabe utilizar essas contribuições vertidas anteriormente. Mas a gente tem que abrir um parênteses, né, doutora, que tem que ser feito o cálculo, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Também fazer isso e para ter uma responsabilidade em relação a isso, né? Porque essa revisão da vida toda, nem sempre ela vai ser benéfica, né? Então, nem sempre. Cálculo a primeira situação é o cálculo. Na verdade, a primeira coisa que nós temos que identificar é se ainda é possível essa revisão. Porque lembrando que existe um prazo de 10 anos para revisar os benefícios previdenciários, eles contam a partir do recebimento da primeira parcela do benefício, a partir do primeiro dia do mês seguinte. E aqui também é bom ter atenção, porque às vezes ele pode ficar 2 anos discutindo administrativamente o benefício. E aí vai começar a contar a partir daí, não dá 10. Então, a primeira coisa, nós temos que ver isso, porque aí tu nem analisa. O cálculo, sempre fazer o cálculo, porque essa revisão ela vai beneficiar quem? Quem sempre ganhou no teto. Ou quem tinha contribuições muito altas antes de 94. Mas sempre, olha para ver como é imprescindível o cálculo, que quando nem se falava isso, eu tive uma situação com uma cliente que ela insistiu muito para fazer. Eu disse, olha, então nós vamos ter que pagar o contador para fazer. Porque eu tenho uma parceria com alguns contadores que algumas revisões, as mais antigas, ele analisa, vê se tem possibilidade, se tem possibilidade, ele apresenta o cálculo e acompanha no processo. Porque é uma responsabilidade muito grande para nós. Né? Então, também aqui é interessante verificar, porque algumas situações elas não estão no CNIS, pode ter reclamatória trabalhista para te tentar utilizar. Também, como ele é um período que tinha muita inflação, que era antes do Plano Real, 94 é porque o sistema do INSS é adaptado para o Plano Real, para não precisar ter que converter todas aquelas moedas. Às vezes, na carteira de trabalho, pode ter anotações que não estão no CNIS, também vale a pena conferir. E também ver se essa redução dele não foi só do fator previdenciário, porque às vezes a grande redução dele, dependendo da data, foi pelo fator, não pela média das contribuições. Então, tudo isso tem que ser analisado. Como que está essa situação hoje?
Então, o STJ, ele entendeu favorável ao segurado, foi muito boa essa decisão, só que o STF aceitou o recurso extraordinário. Então, não está totalmente pacificado. O que eu acho interessante aqui é que em outras oportunidades o STF já entendeu que regras de cálculo são norma infraconstitucional. Então, não seriam ofensas à Constituição. E até eu vi um artigo, pena que eu não salvei, eu vou procurar para disponibilizar, de um colega que fez um levantamento e que dos 11, ele descobriu que dos 11 ministros, 9 já se manifestaram nesse sentido em outras decisões. Então, ainda há uma expectativa grande. O que eu tenho feito? Semelhante ao que eu fiz a desaposentação, mesmo procedimento. Eu faço pedido administrativo e guardo. Porque muitos dos clientes nossos que eles têm direitos à revisão, eles podem estar pagando sucumbência, pagando custas. Então, eu guardo esse pedido e depois que for e tiver um desfecho, nós tivermos mais segurança, nós fizemos via judicial. Né? Não vai ter prejuízo nenhum para ele. Então, por precaução, eu tenho feito isso. Como que tu tem feito aí no teu escritório? Sim, nós agimos da mesma forma, doutora, por essa responsabilidade, né? Nós ingressamos administrativamente e aí aguardamos, né? Porque até sair todo o desfecho mesmo. Até da vez da aposentação aqui nós não tivemos muito. Eu acredito que a doutora tenha mais aí, né? Eu fiz mais pedido administrativo. Só pedido administrativo. E depois foi desfavorável para o cliente. Sim. E eu perdi clientes porque eu não fiz judicial na época. Me lembro de vários. Só que o que ia acontecer? Eu ia perder tempo e o cliente também. E arriscando ainda um prejuízo. Né? Então, eu perdi o cliente, mas não... Às vezes a gente tem uma dificuldade em fazer o cliente entender isso, né? E é semelhante ao que acontece no juizado. Às vezes o cliente tem muita pressa, ele quer ajuizar uma ação no juizado e daí ele tem uma resposta rápida, mas desfavorável. E aí nós temos que avaliar, vale a pena uma situação que sabe que tem muita chance de não ter êxito e teria êxito levar-se para o rito ordinário? Então tudo isso tem que ser avaliado. Mas, estão falando agora do que todo mundo quer ouvir, que é a reclamatória trabalhista, né? A reclamatória trabalhista, ela sempre esteve muito próxima do previdenciário, como falei antes, porque todo o processo trabalhista já era um previdenciário. Isso nós ouvimos muito. E a reforma trabalhista, quando ela veio, ela influenciou muito no previdenciário, porque ela tirou a natureza remuneratória de muitas verbas, transformando em indenizatória. Consequentemente, não gera recolhimento no INSS e não vai estar sendo utilizada para concessão de benefícios. Acho que congelou um pouquinho aqui, mas já voltou. E depois da reforma previdenciária, mais do que nunca nós precisamos dos processos trabalhistas, porque alterou bastante a regra de cálculo. Nós sabemos que para quem já tinha direito antes, nós tínhamos uma média, nós partimos uma média de 80% das contribuições. Hoje a nossa média é 100%. Também, nós tínhamos antes um fator previdenciário, que era um cálculo muito bom, que ele levava em consideração o tempo de contribuição, a idade, a expectativa de sobrevida. E nós tínhamos um fator 86,96. Se nós atingíamos a pontuação, nós afastávamos o fator previdenciário. Mas o fator previdenciário ele era muito interessante porque ele tinha uma lógica. Você podia escolher ou se aposentar agora e, por exemplo, se aposentar com 50 anos, teria uma expectativa de receber por 30. Tu ia receber menos do que quem se aposentava por 60 e tinha uma expectativa de receber por 20. Também nós podíamos preparar para quando atingisse a pontuação, então era muito tranquilo esse planejamento para nós advogados. E aí, claro, quem não tinha direito adquirido na DER, não tinha a DER até o dia 13/11/2019, que é a primeira coisa que nós tentamos fazer para o nosso cliente. Ver se ele tinha direito adquirido lá e ver se ele tem direito a alguma regra de transição. Quem vai cair na regra geral depois disso, que vai ser a aposentadoria por idade, vai partir de uma média de 60% desse salário de benefício, mais 2% para cada ano que ultrapassar, no caso da mulher 15%, no caso do homem 20%. Então, nós nunca precisamos tanto de tempo e de remunerações lá da trabalhista como nessa fase, depois da reforma. Então, todo trabalhista reconheceu o vínculo de emprego. Vai computar tempo no INSS. Reconheceu diferenças remuneratórias. Pode falar? Temos que ter
como é que eu posso dizer, assim, uma responsabilidade que não, no acordo, temos que cuidar muito nisso numa trabalhista, Sim. né? Que no Eu ia dizer que a acordo parte não há delicada é o acordo. isso, É. justamente. E o reconhecimento de vínculo ele é muito importante para gerar esse direito depois previdenciário, né? Então, o profissional ele tem que ter bastante responsabilidade nesse ponto, né? E para que o cliente também saiba o que está acontecendo e talvez hoje o cliente ele é novo, né? Relativamente novo e até, embora a gente passe toda a situação para o cliente trabalhista, ele queira aceitar um acordo nessas condições, né? E tem que informar para ele que isso pode ser prejudicial para ele mais para frente, né? E às vezes agora, Muitas pela idade, eles, não, doutora, mas de repente podemos aceitar sim ou não. Mas ver que o vínculo de emprego é muito importante para te gerar um direito previdenciário. Daí vem toda essa parte que a gente tem que fazer essa explicação, né, para o cliente e encaminhar ele para o melhor processo, né? E o melhor resultado. Porque nós ficamos muito limitados à situação do cliente. Claro que no mundo ideal, o advogado queria o quê? Fazer trabalhista, ter documentos, ter testemunhas, fazer instrução, chegar lá no final, dá tudo certo, o reclamado, claro, tudo certo não no sentido que tu vai ganhar tudo que tá pedindo, mas no sentido que o empregador vai pagar tudo certinho e daí você tem toda a reclamatória pronta atrás e leva lá para o INSS. Isso era o mundo ideal, mas nós sabemos que no mundo ideal não é exatamente assim que acontece. Muitas vezes nós não temos documentos, às vezes nós não temos testemunha e às vezes nosso cliente precisa muito do valor. E você acaba, pela situação do cliente, porque ele que decide, né, a ação é dele, fazendo um acordo num valor, digamos, uma condição mais desfavorável do que nós gostaríamos de fazer. Né? Então, tem a situação do acordo. Claro, olha o que já aconteceu aqui no meu escritório. Se o acordo não foi ouvido a testemunhas, o INSS vai dizer, é acordo, é fraude, não vou ouvir. Mas não vou aceitar. Mas você pode trazer testemunhas e fazer essa prova lá no INSS. Pode utilizar a reclamatória como início de prova material e pode estar provando os requisitos do vínculo de emprego lá. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade. Eu já fiz isso. Ainda bem, deu tudo certo nesse caso, já fiz lá. Então, são muitas situações. Também, consigo a trabalhista, tudo certinho, o empregador não paga. Não consigo achar o empregador, sumiu. Também acontece isso. Como a responsabilidade pelo recolhimento do INSS não é do empregado, ainda assim eu vou estar podendo utilizar essa situação lá no INSS. Tá? Vou poder estar utilizando. Mas a pergunta que eu fiz aqui é assim, perdi a trabalhista. O que eu vou fazer? Tentei vínculo de emprego. Na defesa, a empresa disse que não era vínculo de emprego, que era trabalho autônomo, e eu perdi a trabalhista. Foi reconhecido, o juiz disse que não era vínculo de emprego, transitou em julgado. Será que eu consigo utilizar essa situação lá no INSS, conta tempo de contribuição e remuneração? Essa é a pergunta que os espectadores querem ouvir. Que é a resposta? Posso sim. Por quê? Até 2003, quando uma pessoa física prestava serviço para uma pessoa jurídica, ela era responsável pelo seu recolhimento. Mas a partir de 2003, quem é o responsável pelo recolhimento nesse caso é a empresa. A empresa tem que fazer esse recolhimento. E isso está lá no artigo 4 da Lei 10.666 de 2003. Então, se ficar comprovado, porque sabe que para o INSS vale o fato gerador. Se ficar comprovado que houve prestação de trabalho, eu tenho condições de estar utilizando esse tempo lá também, ainda que eu tenha perdido a trabalhista. Então vejam como tem situações que nós podemos utilizar, né? A trabalhista e previdenciário são muito próximos, geram mesmo. Quando eu vi aquela situação, mas toda trabalhista gera uma previdenciária, pessoal, será mesmo que o tempo eu vi que realmente, né? Porque eu posso às vezes até perder a trabalhista e estar gerando uma previdenciária. Então a resposta é sim. E fiquem atentos que nós podemos estar utilizando, às vezes, trabalhistas de tempo atrás, né, de muito tempo, que nós perdemos, ficou comprovado o trabalho autônomo, não foi comprovado o vínculo, mas eu posso estar computando o tempo para a aposentadoria do meu cliente. Né? Bem interessante. E até... Pode falar. Por isso que é Pode falar, doutora. Por isso que é importante ter um conhecimento da área previdenciária e da área trabalhista junto, né? Porque às vezes o cliente ele nos procura, né?
ou a gente já fez um trabalho para um cliente antigamente, tu vê situações que tu consegue encaixar ele numa previdenciária, alguma outra área do direito, né? Então, por isso que E é importante quantas o situações, né, profissional, Natan? Né? Quantas o situações nós profissional falamos saber aqui? atualizar, é bem como nós falamos no início ali, a Ângela não estava ainda quando nós falamos, estava só a personalité, que eu vou frisar novamente que ela traz cursos sensacionais em diversas áreas, por isso que é importante o profissional estar em constante atualização, né, para entregar esse trabalho para o cliente. Sempre, né? E aí, comentando uma outra situação da trabalhista, que até teve uma decisão recente, que o Márcio Hartz também comentou, foi do escritório dele, fez vídeo, e nós podemos utilizar, era assim, ó, períodos longos. Como que era essa trabalhista? Era mais ou menos de 95 a 2007. Então, era um período muito longo que gerou muitas diferenças. Com certeza, né? Para a aposentadoria dele teve um acréscimo gigante. Só que o que nós sabemos? A trabalhista tem a prescrição dos últimos 5 anos do ajuizamento da ação. Só que esses processos com vínculos longos, processos, alguns que estão liquidando agora, eles ainda pegam o FGTS de 30 anos. Né? Então é um bom período. O que aconteceu nessa situação? Foi pago o período lá da trabalhista, os últimos 5 anos, e foi levado para verbar no INSS. E o INSS disse, não aceito, porque eu só aceito no período que tem recolhimento de contribuição. E aí foi levantada essa tese explicando que o quê? Primeiro, que o CNIS pode ser retificado a qualquer momento. As informações, a vida previdenciária do segurado, a qualquer momento pode ser alterada, de acordo com documentos, que foi o que aconteceu nesse caso. E também que a prescrição trabalhista é uma situação, ela não pode atingir o previdenciário. E venceu essa tese, que a prescrição trabalhista, ela serve para a trabalhista, ela não pode ser aplicada para o previdenciário, e foi utilizado todo esse período. Mas aí foi utilizada a base de cálculo do FGTS para simular a possível contribuição previdenciária e computar para o segurado. Porque a base do FGTS e do INSS é a mesma. Como esse processo tinha todos os anos, muitos anos, né? do escritório do Dr. Márcio, do professor? Sim, teve uma decisão recente aqui. Olha que interessante, né? No TRF4, que nós podemos estar utilizando também, se alguém tiver um cliente assim com vínculos muito longos. E traz com certeza fez uma grande diferença na aposentadoria dele. Claro. Então, o período é longo, claro que a trabalhista vai ficar limitada, a prescrição trabalhista, mas podemos utilizar a base de cálculo do FGTS para estar calculando a contribuição previdenciária. E também eu sei que muitas agências tinham uma dificuldade para nós de estar retificando o CNIS, de trabalhista, porque algumas agências só limitavam isso ao pedido de concessão do benefício. Aí, com a pandemia, até recentemente, saiu uma portaria 123, que essa portaria, ela está permitindo que você faça, inclusive, até ela, acho que não está habilitada, essa semana eu não olhei, eles já habilitaram a aba, mas você pode estar fazendo as retificações no CNIS, incluindo documentos, inclusive, de forma virtual. E aí você pensa, olha que produto bom quem faz trabalhista para oferecer para o teu cliente. Porque no momento que você está ali fazendo o pagamento, um momento muito oportuno, pagando a trabalhista, tu já pode ofertar ao teu escritório para estar fazendo esse trabalho. Para estar trazendo a trabalhista para o previdenciário, averbando tempo, averbando remunerações, que pode estar ensejando um benefício melhor. No caso, ali, uma coisa que ninguém gosta de falar, mas uma pensão por morte, nunca se sabe, um benefício por incapacidade, ou até quando a pessoa preencheu os requisitos da aposentadoria, pode já estar tudo certo a tua vida previdenciária, incluindo esses valores. E até o artigo, olha que interessante, o artigo 19, parágrafo 1º agora, do decreto 10.410, que alterou 3.048, ele diz o seguinte, que o CNIS pode ser retificado a qualquer tempo, independente do pedido de benefício. Então, só veio a confirmar essa situação, que nós tínhamos alguma resistência de algumas agências. Porque, claro que é um processo que para eles vai dar muito trabalho. Então, aqui eu já tinha tentado conversar, assim, quando não era muito tempo, eles averbavam, mas quando era bastante tempo, eles condicionavam ao pedido de benefício. Mas agora não temos mais essa aba, esse doutora, empecilho. vai estar disponível no site Do meu INSS, sim.
né? Então, nós vamos poder estar ofertando um produto a mais para o nosso cliente e estar trazendo essa situação, estar organizando a vida previdenciária dele agora. Não deixar necessariamente para um pedido de uma concessão de benefício futuro. Tudo em busca do melhor benefício para o cliente, né? Sim. Então, tentei ficar perto do tempo, sei que já está indo para o final. Tá quase indo para o final. Isso. Eu quero até agradecer as pessoas aqui, muitas pessoas acenaram para nós aqui. Eu quero agradecer a presença dos colegas. Eu tenho a presença da nossa presidente da OAB aqui, a doutora Sandra, também que está aqui nos acompanhando. Vários colegas. Obrigada por nos prestigiar, doutora. É um prazer. O professor Márcio também, outros colegas aqui. Obrigada. Fernanda, obrigada, também você me acompanha. Obrigada, pessoal, pela presença. Hoje foi a doutora Adriana, então, como eu já tinha falado no início da live, para quem entrou depois, né? A doutora Adriana, ela é professora, faz um tempo que eu conheci ela. E hoje eu chamei ela aqui para a gente fazer esse bate-papo, para ela passar as informações, né? Trocarmos algumas experiências, né? Na área, que eu acho que isso é bem importante agora, nesse tempo de pandemia, as pessoas conversam mais virtualmente, né? Os atendimentos a gente faz muito virtual também agora, né, doutora? Eu sou mediadora também, estou fazendo mediações virtuais, então eu acho que estamos nos adequando, né, a essa nova realidade e nós agradecemos bastante aqui todo mundo que participou, que nos prestigiou, né, doutora? Quer contribuir com mais alguma coisinha? Para mim encerrar, para mim ter a nossa live gravada, né? E acredito que passamos bastante informações, a doutora passou bastante informação também da área de atuação, e até para alguns colegas que queiram assistir depois, e qualquer dúvida a gente pode responder depois também pelo direct, né, doutora? Isso, exatamente. Se quiserem acesso ao material, qualquer dúvida, pode me mandar um direct que eu respondo. E quero agradecer mais uma vez, né, Natane, pelo teu convite. Fiquei muito feliz de estar aqui conversando, trocando experiências com os colegas, né? Eu sei que o previdenciário é muito dinâmico, todo dia aparecem situações novas, casos novos, e nos obriga a estudar, e é bastante são muitos detalhes, né? Ele é muito detalhista, e eu gosto, acho que isso que me chama mais a atenção. Gosto bastante disso. E agradecer a presença de todos os colegas do meu escritório que sempre assistem, doutora Débora, Jordana, César, a Fernanda que assistiu, a doutora Sandra, minha mãe que sempre me assiste, né? Meu tio Joelco que entrou. Joelson, fico bem feliz. Né? Fico bem feliz que eles me acompanham. E agradecer mesmo, de coração, todos que participaram. Isso é muito bom para nós, nos incentiva muito de estar produzindo material, produzindo lives. E a gente sabe que são muitos assuntos, né? O previdenciário é gigante. Hoje nós quase nem falamos de revisões e tem muitas revisões novas aí que o pessoal está falando. E quem sabe numa próxima oportunidade faremos outra live para falar de revisões. Né? Fico à disposição. Então tá, pessoal, obrigada pela participação. Obrigada. Então eu vou encerrar aqui para ter a nossa live tal, tá? Um abraço para todos. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.